O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a análise de um pedido para que o Conselho Superior do Ministério Público abrisse processo contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por prevaricação. A notícia crime foi apresentada pela Associação Brasileira de Imprensa e também denunciava o vice-procurador-geral Humberto Jaques de Medeiro e a subprocuradora Lindora Araújo, principais auxiliares de Augusto Aras. A entidade de imprensa acusou Aras por supostamente proteger o governo federal e a família do presidente Jair Bolsonaro de investigações. Moraes atendeu ao pedido de Aras e suspendeu a análise. O ministro argumentou que os fatos relatados já tinham sido arquivados em outro pedido de investigação feito por um grupo de senadores. Eles acusavam o procurador-geral por se omitir diante dos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral de não defender o regime democrático e não fiscalizar o cumprimento da lei no combate à pandemia. E acabou de chegar aqui uma informação importante da gente também discutir. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou um pedido de habeas corpus em caráter provisório impetrado pela defesa do deputado federal Daniel Silveira. Eu acho que é uma repercussão também desse acordão que a gente comentou no primeiro bloco, né, Serrão? E aí? Continuo perguntando para vocês, vai acontecer? Pois é, pelo que a gente está vendo, a guerra continua. Tudo como dantes na pancadaria do Abrantes. É isso. O Poder Supremo não está demonstrando que vá abrir mão daquilo que já decidiu anteriormente e que causou, na gênese, a instabilidade entre os poderes nesse momento. Essa prisão do Daniel Silveira ela é absurda, mas ela é mais absurda ainda pela omissão do Congresso Nacional. Nosso Congresso Nacional, sim, é culpadíssima, a Câmara dos Deputados é culpadíssima de não ter respeitado o artigo 53 da Constituição Federal, que é claro sobre o direito à livre manifestação parlamentar durante o mandato. Isso é cláusula segura e foi claramente desrespeitada, não só pelo inquérito do fim do mundo do Supremo, mas pior ainda, pelos próprios parlamentares que fritaram Daniel Silveira, como utilizando ele para atacar indiretamente o presidente Jair Bolsonaro. Foi um equívoco brutal. Foi aquela de vamos aceitar a tese nazista contra o nosso inimigo. Mas, cuidado, a tese nazista pode se voltar contra você depois e aí você não vai poder chorar. Foi isso que aconteceu. No caso do Procurador-Geral da República, aí entramos dentro do modelo corporativista do Brasil. Seria muito, mas muito difícil que o Conselho Nacional do Ministério Público fosse fazer qualquer ação dura contra o Procurador-Geral da República, que, em tese, é o chefe dele. Esse nosso esquema aí brasileiro de você ter o órgão de fiscalização integrado e comandado por quem está dentro dele próprio, como é o caso do Judiciário, Conselho Nacional de Justiça, a auditoria, a fiscalização tem que ser externa. Fiscalização feita pelo próprio pessoal de dentro dá sempre em pizza. Constantino, essa notícia crime foi apresentada pela Associação Brasileira de Imprensa e estava acusando o procurador Augusto Aras. Isso é o que mais chamou a minha atenção na notícia. Lembrar que foi a Associação Brasileira de Imprensa que fez esse pedido, né? Mostra que a nossa imprensa e seus tentáculos corporativistas, suas entidades de classe e tudo, são apenas um partido de oposição, né? Porque 10 em cada 10 ali são esquerdistas, né? Então, essa notícia tem relevância e pode sinalizar, sim, o começo desse tal acordão, né? A decisão do Alexandre de Moraes. Vamos lembrar de uma coisa só para a gente pensar também, né? O Alexandre de Moraes foi chamado no dia 7 para milhões de pessoas, que a mídia diz que eram 125 mil, de canalha pelo presidente. E depois ele estava recebendo uma ligação do presidente do lado do Michel Temer. Isso pode sinalizar de que aquela minha dúvida, se o presidente fez da postura de fraqueza que a imprensa diz, ou de força, que a base do presidente é mais fiel, alega, pode ser que fique claro que não foi de tanta fraqueza assim. Afinal de contas, o sujeito fraco te chama de canalha, você vai conversar com ele depois, por quê? Se você tem uma caneta tão poderosa e não está preocupado
com os efeitos de dobrar a aposta nessa perseguição, né? Então, isso é para reflexão. Já a decisão do Barroso é old news. Então, eu vi isso na CNN, fiquei assustado, falei, a primeira interpretação foi igual ao do Serrão e a guerra continua, até porque o Barroso chamou o presidente de farsante no dia do acordão, mas antes, né? Antes de chegar a ele a notícia, me parece. Mas essa é decisão antiga. Então, ainda tem um pedido, com base na Lei de Segurança Nacional, que vai ser analisado. Né? Isso foi esclarecido, inclusive, pela própria esposa do deputado Daniel Silveira nas redes sociais, e já tem deputados bolsonaristas, Carlos Jordi e outros, divulgando, porque acham que a CNN, ou a turma da imprensa em geral, quer ver o circo pegar fogo. Porque essa é aquela minha premissa, né? A imprensa não parece ter ficado muito feliz com a possibilidade de acordo. Teve uma jornalista, inclusive, aí, né, que veio falar que papelão do Temer, né? Então, a turma não está gostando se houver paz, porque eles querem a ruptura para falar que o Bolsonaro é um golpista, né? Então, vamos com calma aí nesse andor, porque pode ser que isso seja old news e aí uma nova decisão ainda venha e até mesmo possa ter uma soltura do deputado. Já pensou numa coisa dessas? Eu imagino alguns jornalistas bem nervosos com isso. Bruna, para a gente fechar. Eu acho que a partir do momento que o Alexandre de Moraes estava num clube em São Paulo, ele não, né, os seguranças, mas e o nome dele já foi parar numa mesa de bar junto com impropérios, ali ele perdeu. A partir do momento que ele não consegue sair de casa com tranquilidade, ele perdeu. A partir do momento que em cada lugar onde ele pisa, alguém pode olhar torto para ele, ele perdeu. E eu não tenho a menor dúvida de que ele ficou acuado com isso, ao perceber o quanto ele perdeu. Toda figura pública que diante da sociedade civil está mal na fita, ou seja, toda pessoa que consegue conquistar uma ampla margem de impopularidade, perde de alguma forma. E não é por acaso que a gente vê aí esse primeiro sinal do acordo sendo cumprido. Aliás, a decisão anterior, né, assim, o fato de ele levar a sério essa acusação ao Aras aí, seria simplesmente uma provocação, né, já que não procede, como Constantino já deu a entender muito bem aí. Quanto ao Barroso, eu também acho que é preciso esperar, uma vez que os prazos entre chegar na mesa, haver a decisão e ser publicado, muitas vezes decorre um tempo que quando chega para a gente como notícia, já ficou velho. Então, eu também acho que a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente e não os resultados de tudo que ocorreu antes do tal acordo do dia 9.